Eu diria que a grande novidade dos programas destinados à juventude é o fato do Estado brasileiro deixar de observar a juventude apenas como uma transição da adolescência para a vida adulta e compreender a juventude como um segmento social, portanto, que deve ser olhado do ponto de vista das políticas públicas com programas que assegurem a sua inclusão, e o jovem observado como um agente importante de qualquer projeto de desenvolvimento do país. Os diversos programas que o governo tem implementado procuram assegurar à juventude brasileira a possibilidade da sua inclusão social, educacional, profissional e cultural, que são elementos fundamentais em qualquer perspectiva de consolidarmos uma democracia plenamente justa e inclusiva no Brasil. Eu acho que nós conseguimos formar uma grande rede. É essa rede que mantém o programa em pé. Em pé nos municípios, em pé nas instituições universitárias que fazem o sistema de monitoramento e avaliação, em pé nas instituições formadoras, que é o caso da Fundação Darcy Ribeiro e da COP da UFRJ. É uma grande rede, uma rede que envolve parceiros, uma rede que envolve os municípios, uma rede que envolve os educadores, e essa rede é o que faz com que esse programa se mantenha, com que ele fique em pé, com que ele se realize, né? Precisa ter muita coragem, eu acho que a rede tem demonstrado isso, precisa ter criatividade, precisa estar disposto muitas vezes a abrir mão de problemas pessoais, né? de querelas pessoais, para investir de fato na manutenção do programa, e isso tem dado certo. Não é um exercício fácil, muitas vezes até doloroso, mas tem sido vitorioso. A minha expectativa, eu não estava mais de plano estudar, que eu já estava com uns 4 anos que eu tinha parado. Era só trabalhar, viver de bico, que eu não tenho a profissão certa. Aí viver de bico, trabalhar, ganhar um dinheirinho, aparecer de serviço em outro canto aí trabalhar e continuar assim. Eu não estava mais de plano estudar porque eu estava achando que a minha idade já estava avançada para mim continuar a estudar. Aí por isso eu falei, não, eu não vou mexer mais com o estudo. Mas aí eu vim aqui para Boa Vista. Cheguei aqui, aí minha tia falou, rapaz, tem um programa aí que é muito bom tu estudar. É de 18 a 24 anos. Eu falei, rapaz, eu não vou estudar mais não. Não, tu vai. Aí ela insistiu, meu tio, rapaz, vai estudar, é muito bom. E tu tem que ser alguém na vida, porque a pessoa para ser alguém tem que estudar. Quem não estuda hoje não é nada. Aí eu falei, rapaz, eu vou pensar no caso de vocês. Aí fiquei, aí resolvi, né? Fui lá para a estação, me inscrevi, não sou salariado, mas eu tenho um lugar certo de eu trabalhar. Por causa do Projovem. Eu disse que eu era aluno do Projovem, que eu queria ter uma profissão, aí o rapaz falou, rapaz, eu vou te dar uma oportunidade. Trabalha comigo aqui de lanternagem. Aí eu estou na oficina lá, trabalhando de lanternagem com ele. E o que nós observamos de mais importante, mais consistente no projeto como um todo, foi justamente ele ter agregado qualidade ao nosso fazer pedagógico no âmbito da educação de jovens e adultos, porque se trata de uma educação nessa perspectiva. Hoje eu utilizo meus conhecimentos que eu tive no Projovem na minha função de porteiro na empresa onde eu trabalho. Nós podemos ser muito ousados nesse processo, aplicando um conceito que foi criado exatamente pela luta dos trabalhadores, que é a formação técnica geral. A formação técnica geral nada mais é, né, e é muito ser isso que ela é um resumo, uma tradução pedagógica de da essência do trabalho, né, codificada em um conjunto de conhecimentos que são transversais a todo e qualquer tipo de trabalho. Nessa linha, a FTG traz a ideia de uma formação cidadã e um tripé que abrange tanto a questão dos conhecimentos técnicos quanto os conhecimentos vinculados à sua cidadania e à sua inserção no mundo do trabalho. Outra inovação pedagógica fundamental se refere aos arcos ocupacionais. Sempre que se fala em formação no país, se verifica uma formação muito limitada, muito voltada apenas para uma ocupação ou parte de uma ocupação. Isso limita não só o contexto e o conteúdo a ser trabalhado com os trabalhadores, quanto
obriga a uma restrição, a pouca mobilidade em relação ao mercado de trabalho e ao mundo do trabalho. A perspectiva de usar ocupacionais tenta atacar simultaneamente os dois problemas. Uma formação mais ampla, que permita o início de um itinerário formativo, e também uma possibilidade de que ele possa transitar sobre várias possibilidades do trabalho, seja assalariado, seja empreendedorismo ou economia solidária. Bom, estamos aqui na Rua Portugal, onde nós encontramos o maior paredão de azulejos portugueses da América Latina. Vocês podem perceber também que os casarões do século XVIII e XIX encontram-se em 3 pavimentos. O primeiro pavimento era o comércio, o segundo pavimento, que vocês podem perceber também, era a moradia, e o terceiro era quando chegavam os viajantes, se hospedavam no terceiro pavimento. Receber os meninos do ProJovem aqui, para nós foi uma experiência diferente, dado as turmas que nós trabalhamos aqui serem diferentes do ensino integrado, que são alunos que terminaram o ensino fundamental e fazem tanto a parte técnica quanto a parte profissionalizante. No caso do ProJovem, nós precisamos adequar a linguagem técnica de forma que eles pudessem ter a mesma compreensão que os nossos outros alunos possuem. Eu vou conseguir, em fé em Deus, prorrogar na frente o curso de apicultura, que esse é o meu curso do meu coração, que lá na frente vai resolver meu problema, porque eu sou de Urbano Santos. Aí eu tava pensando em montar meu negócio lá em Urbano Santos, negócio de abelha, lá tem muita abelha. Aí eu tenho que ir para lá, tenho que cuidar delas. E o ProJovem está de parabéns por dar uma oportunidade dessa que eu nunca tive na vida. Só isso que eu tenho a falar. O ProJovem é um reflexo do que a gente é mesmo, né? É um processo em construção. Ninguém sabe o que é o ProJovem ainda. Talvez nem quem elaborou e deu esse nome. Porque ele envolve tantas pessoas que a gente pode dizer que o ProJovem, de certa forma, é a formação do Brasil dos próximos anos, nessa parte educativa. É importante que a universidade consiga, de alguma maneira, ter algum tipo de vínculo com a vida vivida e não só com a vida pensada. Então, eu não estou jogando confete na cabeça do programa ProJovem, mas eu estou dizendo que atividades que deem um passo nessa direção, eu acho que deveriam ser atividades bem-vindas e atividades prioritárias dentro da universidade. E muitas vezes não são, né? A maior parte das vezes, as coisas que são de algum modo reconhecidas são coisas que o vínculo com a vida vivida é tênue ou nenhum. No Arco eu aprendi a dar vacina, a saber a quantidade exata de dar a vacina, a dosagem certa e a quantidade certa também da ração, né? Saber a quantidade certa por frango, quilogramas por frango. No FTG eu aprendi a fazer a pesquisa de mercado e o cálculo de custo, né? Já na parte técnica lá do trabalho, eu já cheguei fazendo a diferença entre as pessoas, né? Porque muitos que estavam lá não sabiam nem o que era um TAB. E eu já cheguei ligando o computador, entrando em área de trabalho. E ela olhou pra mim e fez assim: nossa, menina, como tu tá atrevida, porque tu já entrasse em área que a gente nem chegou lá ainda. E eu fui fazendo a diferença usando sistemas que lá no Arco da Telemática os professores passaram para mim, né?
base de cálculos, fórmulas. Então, assim, eu já cheguei usando mesmo, já no primeiro dia, eu já entrei em contato com clientes, já fiz cobrança, já passei resultado de contas. Então, assim, isso foi surpresa até para mim mesmo, que busquei esse aperfeiçoamento. É assim, a gente que é jovem assim, hoje em dia aqui a turma diz não presta, não sei o quê. E principalmente do Projovem, assim, o povo, esse da turma do Projovem presta não, bando de invadir, vagabundo e pá. Aí começou, né? Tinha gente que desistia, tinha gente que ia pela cabeça dos outros e saía. A gente não, continuou estudando, o professor incentivando assim, o cara vai desenvolvendo, né? E assim, eu era muito difícil para redação e matemática. Aí fui pegando os professores ensinando de um jeito que a pessoa aprende fácil. Aí fui, assim, me dando, né? Quando foi depois do Projovem, os professores incentivavam o aluno, dizendo que é capaz de passar no vestibular, alguma coisa. Eu criei força assim para fazer a prova do Cefet. Aí fiz, passei, não fui ajeitado por ninguém, fui eu e os outros alunos, todo mundo concorreu a mesma coisa assim. Porque às vezes outro, não, o Projovem foi ajeitado para o cara entrar como se fosse uma cota, alguma coisa assim. Aí não, foi tudo concorrência normal. Aí hoje em dia eu tô pra, assim, estudar e só crescer, né, velho? Não, eu acho que o Brasil já melhorou, né? Nós já temos hoje mais de 40 mil jovens certificados no ensino fundamental e com qualificação profissional. Temos ainda 51 mil em atividade, mais de 60 mil em processo de conclusão. Esses jovens estão seguindo as suas vidas, o seu itinerário formativo. Esses jovens estão agora indo para o ensino médio, indo para o ensino técnico, melhorando a sua relação com o mundo do trabalho. É uma relação hoje muito mais qualitativa, né? Embora o Projovem não tenha meta de inserção, ele não tem meta de emprego, ele quer recuperar o itinerário formativo desses jovens. E vamos mudar para o futuro. O Projovem Urbano, que é uma modalidade do Projovem integrado, em função das avaliações que nós temos desse Projovem, nós vamos ampliar a faixa etária para 18 a 29 anos. Nós vamos exigir apenas a conclusão do processo de alfabetização, não tem que ter mais a 4ª série. E o jovem continua num projeto integrado, que é o projeto Vitorioso. Ele continua tendo a educação geral, com o ensino fundamental, a qualificação profissional e a participação social e cidadã. Nós vamos ampliar nossa meta, quer dizer, nós estamos interiorizando o programa, vamos para 130 municípios e vamos além dos municípios com mais de 200 mil habitantes, que são esses 130, vamos por meio dos estados chegar aos demais municípios que têm menos de 200 mil habitantes. É um outro desafio, né? Nós queremos chegar em 2010 com cerca de 900 mil jovens a mais integrando o Projovem Urbano. Eu escolhi esse arco de fotógrafo, parece que eu sempre tive curiosidade de tirar foto. E queria aprender mais sobre isso daí e virar fotógrafo, quem sabe mais pra frente. A minha vida foi difícil, mas eu consegui. O Projovem chega agora e me ajuda a evoluir. Lá com eles aprendi a conquistar o meu espaço. Vivendo o dia a dia, tudo isso é alegria. Vivendo o dia a dia, tudo isso é alegria. Vivendo o dia a dia, tudo isso é alegria. Eu nasci em Esteio. Vim morar em Novo Hamburgo com 5 anos. Faz tempo que eu tô aqui. Aí eu me inscrevi pelo telefone. Aí
Foi um tempo que eu fui passando, aí quando recebi a primeira carta que eles mandaram para mim, aí eu decidi seguir. Mas como eu vi dificuldades depois, que eu não tinha com quem deixar eles, aí eu resolvi desistir, né? Aí eu fui, aí quando chegou num sábado, aí o professor Vinícius apareceu aqui na minha casa, perguntando por que eu não ia. Aí ele convenceu bastante eu para comparecer no colégio. Convenceu também a minha irmã para cuidar dos meus pequenos, para mim continuar estudando. Porque eu tinha parado na 7ª série, né? Eu quero concluir o curso de nutrição, sobre os alimentos, que eu vivo, às vezes eu olho bastante matéria sobre nutrição, esses negócios, aí resolvi mesmo para fazer. E entrar um pouco na informática, que já como eu não sei, eu nunca fiz computação nem nada, aí o primeiro dia foi bem legal, porque nunca tinha mexido no computador, nem tinha conhecido direito o computador. Foi bem legal a experiência. Essa bolsa de R$100 vai ajudar bastante, que ela vai dar um pouquinho mais para comprar bastante coisa para eles, porque eu não vou usar o dinheiro para mim, vou usar para eles, não para mim. Mas o estudo vai ser para mim mesmo, que eu estou precisando. Primeiro dia eu fiquei um pouquinho com medo, né? Que eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém para ir junto, sabe? Mas depois eu conheci uma colega minha, até no primeiro dia eu conheci uma guria muito legal. Aí até agora tá sendo legal com a gente. A experiência sendo boa, a gente tô fazendo bastante amizade lá. O meu interesse no ProJovem é me qualificar mais, para dar uma vida melhor para meus filhos, para conseguir ter uma coisa melhor no futuro para eles, conseguir uma coisa melhor no futuro para eles. Além do trabalho integrado de vários ministérios, nossa obrigação é acompanhar o programa, é ver como é que ele está sendo executado lá na ponta, é auxiliar aos gestores locais de cada ação, de cada município, de cada sala de aula. Essa é a nossa obrigação. Nós queremos que um programa como esse dê certo. Para um programa como esse dar certo, ele precisa ser muito bem monitorado, muito bem acompanhado. E é isso que nós estamos fazendo. Cada um dos nossos ministérios, cada um dos nossos parceiros, nós temos essa grande preocupação de que cada aula que é dada seja uma aula dada com qualidade, seja uma aula que tenha conteúdo e que esse conteúdo seja absorvido pelos alunos. Essa é a nossa preocupação. Eu achei que fosse uma brincadeira quando apareceu na televisão. Inscrição para o ProJovem. Vai ser aquelas coisinhas, bom dia, falta outro dia, não. Eu venho todo santo dia, quando eu não venho, dá para me entregar as matérias, o professor aceita numa bolsa, trabalho que eu não perdi. Na época eu tenho 2 guriazinhas, uma de 5, outra de 3 anos, sou sozinha. Então eu era aquela pessoa que não tinha mais motivos, achava que não tinha mais condições para nada, e agora eu tô vendo que não, que eu tenho o futuro todo pela frente. Um desafio grande que a gente tem em Novo Hamburgo, eu imagino como em outras cidades do Brasil também, é a gente repensar a prática dos professores, a prática docente. A gente está muito pautado pela prática das disciplinas e pelo trabalho dividido das especialidades. A gente até então vinha fazendo um trabalho de planejamento por núcleos e por áreas para, enfim, favorecer o diálogo entre os professores, mas agora a partir das últimas formações a gente tem começado a apostar num modelo diferente. A gente tem feito um planejamento que ele é comum a todos os núcleos e que busca partir do trabalho interdisciplinar para chegar nas especialidades. Esse hoje eu acredito que seja um dos nossos grandes desafios, reaprender a dar aulas. Esse é um desafio, acho que se a gente forma muitos jovens aqui no ProJovem de Novo Hamburgo, a gente também tem um belo trabalho de formação de um novo professor. Acho que esse é um fruto que a gente deixa para a cidade, que é muito importante. Professores que sabem trabalhar de forma diferente, integrada, interdisciplinar. Eu acho que para a COP participar do ProJovem é muito interessante porque, primeiro, pelo programa, né, por si só, né, formação de jovens, eu acho que é a nossa missão, né? Mas, por outro lado, ela possibilita a gente agregar várias experiências que nós já tivemos e a nossa própria formação de engenharia, né? Onde a gente tem uma base que é comum para todas as engenharias e depois a gente vai especializando em outras engenharias, em outros domínios, né?
Então foi essa mesma filosofia que a gente usa no ProJovem. A gente tem um material que é comum para várias profissões, isso eu estou falando da parte de profissionalização, e que possibilita um jovem ter esta formação atuando em vários setores da cadeia de um determinado conhecimento. Eu acho que o ProJovem, na educação, é o renascer para o jovem que estava desacreditado. Esse fruto tem que ser cuidado, esses jovens precisam ter continuidade nesse trabalho. Não pode parar por aqui. E a gente não pode pensar que eles sozinhos vão conseguir continuar essa jornada. É preciso do nosso apoio. A grande dificuldade dos empresários brasileiros é ter mão de obra qualificada para tocar os seus negócios. Nossa empresa trabalha no ramo de frutas e verduras, nós distribuímos frutas e verduras no Norte e Nordeste. Instalamos aqui em 1998 aqui em Recife, oriunda do Paraná. Como era um setor novo aqui no Nordeste, praticamente nós somos pioneiros nessa área de processados, não tinha onde buscar. Inclusive não tinha nem um concorrente onde você pudesse até, de repente, trazer alguma pessoa. Então tivemos que formar essas pessoas aqui na empresa. Passamos por um período de grande dificuldade. E surgiu uma pessoa, um candidato para trabalhar, vindo de um programa, né, ProJovem, que até então a gente não conhecia. Programa novo, que depois a gente veio tomar conhecimento, iniciou em 2005, e que qualifica esses jovens de 18 a 24 anos que estão excluídos da sociedade por um motivo ou outro, que não tiveram oportunidade de ir para a escola ou de se ter uma formação profissional. É um sistema do governo federal, em parceria com as prefeituras, inclusive com a Prefeitura de Recife, e onde essa pessoa estava fazendo um arco de alimentação, onde ele tinha conhecimento na área de preparo, na área de práticas de higiene e de alimentação, e que caiu certo dentro do setor que nós estávamos precisando. Hoje ele já está conosco já há algum tempo, é um excelente funcionário, com esse trabalho que ele tem na prática aqui e com a parte teórica que ele tem no ProJovem, está sendo um funcionário de destaque dentro da nossa empresa. E partindo daí, tendo maior conhecimento até do programa, hoje nós abrimos a empresa, até porque o empresário também não tem que olhar só o lado monetário da coisa, e sim, eu acho que a gente tem, como empresário também, tem que se preocupar com o lado social. Hoje nós abrimos a empresa para o programa para a visitação técnica desses jovens 2 vezes por mês. Aqui em Recife a gente está fazendo 2 vezes por mês, onde vem uma equipe que conhece a parte técnica, a prática, né, do setor. A gente só tem a agradecer pela oportunidade que a gente teve, né, com esse curso e com a conclusão do nosso ensino fundamental, e que esse projeto continue, né, assim, para melhorar a vida de outras pessoas, assim como mudou a nossa, certo? E que continue cada vez mais e mude muito a vida de várias pessoas aí na frente. Obrigada. O ProJovem resgata a autoestima desses jovens, resgata a credibilidade, eles passam a ter perspectiva de futuro. Isso está claro no sentimento que se formou nessa rede. É um sentimento de pertencimento, eles fazem parte do programa e eles passam a ter vontade de seguir, vontade de progredir na vida, né? É muito comum encontrar o jovem que diz assim, eu vou para a universidade. E ele vai porque ele está recuperando o crédito nele mesmo, ele está recuperando a sua autoestima, ele está conseguindo recuperar a sua dignidade humana. A todos e a todas, eu quero deixar um grande abraço e dizer, é preciso lutar para ter dignidade nesse país, é preciso se organizar e, fundamentalmente, estudar para dominar a natureza, como já dizia Ernesto Guevara. É necessário que a juventude possa se empoderar a partir do seu conhecimento para que a sua vida possa melhorar. É uma coisa bem simples. Às vezes eu demoro um pouco mais. Para mim era como se eu tivesse assim, no ponto. Um exemplo, tivesse no ponto de ônibus e tal.
e eu tivesse que chegar num lugar, um determinado lugar, eu já tivesse atrasado, entendeu? E aí, passando vários ônibus lotados e eu nunca, sempre deixava para passar eu vou esperar o mais vazio e tal. Isso acontece. E para mim, o ProJovem surgiu como um desses ônibus, para mim, lotado, que era a minha vida, já com 23 anos e tal. E aí eu olhei, falei bem assim, pô, agora o tempo tá passando e se eu demorar mais um pouco já era. Então vou ter que pegar esse ônibus mesmo lotado. E para mim foi o ProJovem na minha vida. Foi um desses ônibus